Lançada há 28 anos, a Bienal Internacional de Dança do Ceará chega à 15ª edição, com um histórico de ações anuais nos campos da difusão, criação e formação. Neste ano, o evento reafirma o seu caráter global e multicultural, aportando em cidades de 3 continentes: África, Europa e América do Sul. A Bienal começa no dia 4 de maio em Campo Verde, passa por Portugal e França e finaliza suas atividades no Brasil em novembro. O Entre Assuntos de hoje recebe Davi Linhares para uma conversa sobre esse evento tão importante para o calendário cultural do Ceará. Para falar mais sobre a Bienal de Dança do Ceará, eu recebo aqui com muito carinho o Davi Linhares, que é o diretor da Bienal, e a gente brincava aqui que é diretor, figurinista, bilheteiro, é o criador, é o curador, enfim, é o tudo da Bienal do Ceará. Muito bem-vindo, Davi, seja muito bem-vindo aqui ao Opinião Ciel, Entre Assuntos, e eu queria começar lhe pedindo para trazer um breve histórico. Fala um pouco como surgiu a Bienal de Dança do Ceará para a gente chegar no momento de hoje, onde ela já tem uma representatividade absurda para a nossa cultura e para a nossa arte. Bom dia, Elba. Bom, a gente volta aí, então, vamos fazer um retorno aí para 1997, né? No governo do Tasso Gereissati. É bem importante a gente mostrar para as pessoas aonde a gente estava e qual era a história dessa época política, cultural, né? Então era um momento do governo do meu irmão, por um acaso, Paulo Linhares, era o secretário de Cultura do estado do Ceará, e o Paulo é muito envolvido com cinema e me propôs, no final do mandato dele, da gente criar um projeto para a dança. No Ceará era uma linguagem que começava a respirar essa dança nova que se fala hoje. Isso é dança, né? Que se chama de híbrido, né? Uma linguagem que é híbrida, que ela vai chamar a música, vai chamar o teatro, vai chamar todo mundo para dialogar, né? Então, dentro dessa dança contemporânea, tudo é possível, né? É possível se trabalhar com crianças, com pessoas idosas. A gente teve bienais onde a gente falou sobre o etarismo. A gente trouxe há 2 anos atrás os maiores coreógrafos e bailarinos brasileiros, os 20 maiores, falando essa questão do etarismo. Então, a Bienal tem essa função que é muito política, né? De se falar um pouco que os movimentos, que as linguagens estão necessitando. Então, nesse 1997, no primeiro ano da Bienal, logo, se criou o Fórum de Dança do Ceará e também o Colégio de Dança do Ceará, dirigido pelos grandes nomes da dança do Ceará. Foi um pontapé inicial para esses novos coreógrafos, esses coreógrafos consagrados de hoje, começarem dentro do Teatro José de Alencar, com a direção do Ernesto Gadelha, do Flávio Sampaio, da Cláudia Pires, da Andréa Bardavil, todo mundo trabalhando em prol dessa dança e se formando e pensando juntos um futuro para essa dança. E toda Bienal, como eu estava te dizendo, Elba, a gente tem grandes conquistas. A Bienal abre anunciando para a população conquistas como o curso técnico em dança, o Colégio de Dança do Ceará, o curso técnico em dança, a graduação em dança, o mestrado em dança, pós-graduação em dança. Quer dizer, as vitórias da classe passam muito pela Bienal. A Bienal não é um projeto meu, é um projeto do Estado, é um projeto das pessoas que fazem dança do Ceará. Nós fomos há 10 anos atrás para o Cabo Verde, que, aliás, nós estamos indo agora, na semana que vem, com 11 companhias do Ceará, de volta ao Cabo Verde, numa forma também política de mostrar para as pessoas a importância do trabalho com a África, né, a importância do trabalho com os países Sul-Sul, né, África, América do Sul. Isso é uma questão muito importante, que a gente não seja obrigatoriamente tendo que passar pela Europa, né? Agora, porque é tanta coisa, a gente foi, então, labelizado pelo Ano Cruzado França e Brasil. São os 200 anos de cooperação entre o Brasil e a França,
e é um dos projetos mais importantes, quer dizer, todo mundo que vai estar dentro da Bienal vai estar sendo labelizado com esse selo França-Brasil, né, 2025. Esse histórico que você traz, Davi, traz uma reflexão muito forte sobre o alcance, né, a grandiosidade da arte da dança e a capacidade que ela tem de acoplar aí outras diversas expressões junto com ela. Para além disso, pelo seu relato, fica muito claro que a Bienal ela traz não só uma visibilidade momentânea, mas ela traz um resgate histórico e ela constrói passos muito sólidos para o futuro dessa arte, não só no Estado, como fora do Estado e até fora do país, né? Então, é algo de uma representatividade absurda. Nós já estivemos várias vezes na França. A última vez que nós estivemos um dos lugares mais emblemáticos era um palco montado no Paris Plage, que a cena foi transformada numa praia no mês de julho. Então, os franceses vão todos tomar banhos de sol e tem várias atrações, e a gente foi convidado à Bienal para montar um palco ao lado do Museu d'Orsay, ao lado do Museu do Louvre, de costas para a Torre Eiffel e para o Trocadéro. Então, o fundo do palco era esse lugar que todo mundo sonha, né? Então, nós estivemos com a Edisca, que agora Sim. A gente vê a menina que foi a Renata, né? Sim. Que ganhou o BBB. Isso. E há essas meninas tudo pequenas, eu fui com elas numa viagem para o jogo Brasil e Marrocos, lá em Paris. Então, nós viajamos nessa época, há muito tempo atrás, era o final justamente do governo do Paulo, foi toda a Edisca comigo para a França. E para o Cabo Verde também, essa relação com a África, que é muito importante. Nós temos uma dívida enorme, você sabe disso, histórica. Sim. Por isso, o meu olhar atento sempre ao que se faz na África e a manutenção dessa relação que foi criada há 10 anos atrás. A Companhia de Paracuru, de dança de Paracuru, foi lá com Flávio Sampaio e criaram para o Balé Nacional do Cabo Verde, quer dizer, uma importância enorme com a companhia local, Raiz de Polon, foi criado todo um balé em torno da nossa ação que foi feita na Bienal, levando o vídeo Alexandre Veras, que é um dos grandes cineastas que nós temos, né? Quando você fala nessa multiplicidade de linguagens, um espetáculo de dança, hoje em dia a dança contemporânea, nós já transformamos o Teatro José de Alencar em campo de futebol, com gramas, entrando carros, cavalos no palco do Teatro José de Alencar. Quer dizer, tem essa do inusitado, né? O que pode lhe causar, lhe instigar, o que pode. Você nunca sai isento e sem nenhum ser tocado por um dos espetáculos da Bienal. Se trata de temáticas super importantes, super pensadas para o feminismo. Hoje nós estamos trazendo esse ano uma das feministas mais importantes, a ativista da França, que é a Fia Menard, que nos deu para o Ceará uma das suas obras e que a gente vai montar com artistas cearenses. Nós estamos levando um espetáculo que é mais importante do Brasil lá para a França com os rappers brasileiros, com a música das favelas, das periferias. Quer dizer, a Bienal tem essa coisa de ocupar todos os espaços em outubro, todo mundo é acostumado. A gente está nos Cucas, está no TJA, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Não tem como você passar sem nos ver. Em 8 cidades do interior do estado, quer dizer, a gente ocupa o estado inteiro. Isso é importante também até para a formação de público e consolidação desse público, né? Porque quando a arte vai ao encontro do povo, ela chega mais perto do coração, digamos assim. Exatamente. Né? Então, quando você proporciona com uma Bienal inúmeros espaços públicos ocupados, a rua ocupada, os espaços mais diversos ocupados, você traz esse público e de repente até descobre novos artistas aí. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouco também, Davi, a gente falou desse contexto geral histórico, da grandiosidade que é a Bienal, mas eu queria que você falasse um pouco do sentimento dos bailarinos, né, dos artistas que estão junto com você. Como é que é viver a Bienal e viver esse processo todo em cadeia?
Elba, é muito lindo quando a gente traz a última Bienal, nós apresentamos, a Petrobras ficou, que é um dos nossos patrocinadores, ficou muito emocionada quando viu um espetáculo que chama Favela, que é do Centro Cultural do Bom Jardim, você sabe, um dos bairros mais violentos do Ceará. Então é muito importante entender que a gente não está indo para favela, não está indo para as periferias para mostrar essa questão do colonialismo, né? Para mostrar os nossos belos bailarinos, mas sim abrir os espaços do Teatro José de Alencar, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, do Cine Teatro São Luís, aqueles camarins que eles ocupam. É o caminho inverso. É quando a gente fala também que é muito importante entender a acessibilidade dentro da Bienal. Esse tema é um tema muito importante. A Bienal de Parimpá é uma Bienal que foi criada nos anos pares para se abrir para outras propostas, o etarismo. Então, a gente criou a Bienal Criança, onde a gente vai trabalhar com crianças, um trabalho muito importante e que a gente tem uma atenção enorme com a acessibilidade. Quer dizer, como é que a gente não é trabalhar a acessibilidade levando um cego, um surdo para assistir os nossos espetáculos, e sim que eles estejam, as crianças autistas, no palco, trabalhando para a gente. Esse espaço é que é importante, o protagonismo dessas pessoas, desses artistas, em cima do palco e a gente assistindo eles. Então, isso é super importante. Com as crianças autistas, é belíssimo, é uma coisa emocionante. Nós fizemos um trabalho com o curso técnico em dança, chama PIEM, com um artista, que foi o grande sucesso da Bienal Criança do ano passado, foi a gente trabalhando, então, um trabalho para crianças autistas. É como você vê que existe dali, eles não vão sair nunca sem ser tocados, ou quando vão se tornar profissionais, saindo do curso técnico, vão ter essa sensibilidade, esse olhar para se trabalhar, além de trabalhar com crianças, trabalhar com crianças autistas, com crianças excepcionais, como se pode criar esse espaço também para produtores, para técnicos, como é que se pode andar com pessoas que não enxergam dentro de espaços de estúdios, de palcos, onde tem fios, onde tem coisas arriscadas. Então, não se forma somente na Bienal os artistas, mas os técnicos, os produtores, os assistentes de produção. É muito engraçado, porque sempre que eu vou para o Centro Dragão do Mar, para o Teatro José de Alencar, para o CDMAC, eu chego lá e os produtores, os assistentes de produção, os técnicos, quando os meus patrocinadores vêm fazer uma visita à Bienal, mas você conhece todo mundo? Eu disse, todo mundo já passou pela Bienal e todo mundo pensa a Bienal. Quando eu falei de que eu não sou, o projeto não é meu, o projeto é do Ernesto Gadelha, do curso técnico, da Secretaria da Cultura, do CDMAC, do Teatro José de Alencar. Nós sentamos numa mesa todos juntos e nós pensamos a Bienal. Então, a glória não é para mim, é para todos nós, para as televisões, para as pessoas que pensam, que criticam. Hoje, os jornalistas precisam estar mais atentos a um olhar crítico. A Bienal traz muitos jornalistas para o festival, críticos, quer dizer, não é qualquer evento que faz isso, que tem medo de trazer críticos, entendeu? Ao contrário, nós queremos levantar no meio jornalístico essa bola que nós precisamos de pessoas que estejam atentas, que vão às salas dos espetáculos para pensar, para criticar, para dizer novas possibilidades, novas visões que existem deles. É muito importante a imprensa estar presente como pessoas pensantes dentro do projeto. Essa democratização que você trouxe tão bem nessa sua fala faz a gente refletir sobre alguns pontos. Vocês têm ali uma carga histórica forte, consolidada, onde vocês trabalham a dança na sua base, né? A dança tradicional, clássica, enfim, e vocês vão migrando para diversas outras modalidades. E, para além disso, eu acho que é importante a gente falar que é trazer possibilidades. Exatamente. O que você falou agora com relação aos autistas, com relação às pessoas mais velhas, hoje a gente enxerga a dança como um instrumento de
grande força de transformação social que atua fortemente em uma sociedade que a gente vive hoje bombardeado de problemas de ansiedade, de depressão, de todo tipo de mazela, entre aspas, que vem junto com esse mundo tecnológico, com essa velocidade absurda. A dança entra aí como uma forte opção de sanidade mental, inclusive. Exatamente. Então, exatamente. Quando você leva idosos para o palco, e a gente sabe que hoje o Ceará fortalece muito isso, eu vejo balé da terceira idade, com bailarinas incríveis que se redescobrem ou que acham que podem, e podem mesmo fazer. E você leva essas bailarinas iniciantes ou diversas para o palco junto com pessoas que vivem a dança desde que nasceram praticamente. Exatamente. Então é um grande encontro que eu acho que é a grande sacada disso tudo e o que faz com que a Bienal seja tão representativa. Sim, sim. É muito, muito lindo a gente ver, por exemplo, a Silvia Moura, que é uma artista, convidou várias senhoras dos bairros daqui de Fortaleza para participarem de um espetáculo, e esse espetáculo estava ao lado com os grandes nomes da dança brasileira, né? Décio Otero, Marcas de Dari, do Balé Estágio, eles são bárbaros, mas numa idade muito avançada, alguns já estavam com Alzheimer. Então, você está vendo na plateia, o São Luís chorava, foi uma coisa emocionante na minha vida e na minha carreira, esse momento, um dos mais importantes para mim, porque a gente viu que as pessoas viram ali na pele o que era, que vida era aquela que, num movimento, você tinha uma história de 90 anos de dança ali mostrada, flagrada, no mínimo detalhe, quer dizer, é muito pouco, é um olhar, a gente transmite tudo através do movimento, né, para as pessoas. Então é muito importante isso. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, essas grandes palavras, né, decolonização, que é uma coisa que a gente está falando muito na Bienal, eu substituiria hoje essa volta à África, né, essa relação de nós brasileiros com a África, né, que você sabe que a gente fala, então, de matrizes, né? Sim. Ali está a matriz da dança. E eu pensando muito comigo, a nossa comida vem da África. A nossa peixada, o nosso sarrabuio, tudo, a nossa comida, o nosso artesanato, a nossa dança, quase no DNA. A nossa música, está tudo lá dentro. Toda vida que eu fui para a África, eu fiquei doente, Elba, porque é uma emoção tão grande que eu sinto, é uma coisa como se tivesse uma coisa que vinha lá do meu DNA, da minha história, dos meus antepassados. Quer dizer, eu me emociono demais quando eu falo de África, quando eu falo de América do Sul, né? A gente poder estar mais perto, essa questão do afeto, essa questão da fraternidade, da irmandade, essa questão de tirar essas palavras tão longe do povo, quando se fala de colonização, e trazer essas palavras que são mais fáceis, que estão na história, que estão nas nossas raízes, que estão as nossas danças matrizes, né? O Cariri é uma África, né? É verdade. Então, e nada melhor do que a dança para encurtar esse caminho, né? Porque quando ela não precisa de fala, ela não precisa de nada, ela só precisa do corpo se expressando. Isso é fantástico. Isso é lindo. Davi, vamos falar um pouquinho agora então da 15ª edição. Traz para a gente o que é que o público pode esperar, o que é que os artistas vão nos entregar e o que é que nós vamos ver desses belos espetáculos. Sim. Então, a Bienal, outra coisa que é uma característica que é muito forte, se questiona muito por que a Bienal, todos os espetáculos, todas as formações, tudo é de graça. Por que não conscientiza? Porque a Bienal é feita para os artistas da dança, sobretudo. Existe uma espera enorme de uma Bienal para outra, é um lugar onde eles vão dançar, onde eles serão reconhecidos, o que eles fizeram ao longo do ano. Então, a gente traz um momento que é glorioso com a Germana Alconi, que é uma escola, uma senegalesa do Senegal, e que vai trazer uma senhora, que é diretora da escola de Sable, lá do Senegal, dos maiores mitos da dança no mundo, que tem um trabalho muito parecido com Flávio Sampaio, que eu não sei que você sabe, do Centro de Dança do Paracuru,
que forma 200 crianças, filhos de pescadores, e que tem uma trajetória já de 20 anos, reconhecido nacionalmente. O Flávio foi um dos bailarinos do Balé Municipal, hoje é aposentado pelo Balé Municipal, volta para a sua cidade de interior, Paracuru, e lá vê os meninos dançando forró e diz, vamos criar um balé. É um dos projetos que eu mais estou perto, que eu estou mais atento, está indo com a gente agora para o Cabo Verde, sempre tem um espaço muito grande dentro da Bienal, e lá ele faz bailarino como se faz pão em padaria. Saem os meninos, você vai lá, tudo pequeno, quase raquítico no começo da sua formação, né? E você volta 4 anos depois, está aqueles corpos maravilhosos, as meninas lindas, bárbaro. Esse trabalho da Paracuru Companhia de Dança é muito importante. E a Germana é reconhecida mundialmente. A gente precisava reconhecer esses nossos mestres, Sim. esses nossos mestres da cultura, como esses outros países sabem reconhecer. Então, a gente traz a Germana Alconi com a abertura que o Flávio foi, como é que se diz? Eu não sei nem usar a palavra, mas honoris causa pela Sim. Universidade Federal do Ceará. Foi diplomado, né? Então, é um dos momentos mais importantes da Bienal, essa diplomação do Flávio Sampaio. A gente só teve pela UFC a Maria Bethânia, para você ter uma ideia. Então, vai ser um dos momentos mais belos da Bienal, onde a gente vai estar investindo muito, e mostrar esses 2 momentos, uma africana, né, que é reconhecida pelo mundo inteiro, uma negra, saída das condições mais difíceis, nos países mais difíceis do mundo, encontrando um Flávio Sampaio, um artista nosso, saindo do Balé Municipal, dos grandes nomes da dança, e podendo mostrar esses meninos para os grandes nomes da dança. Eles acabaram de ir para São Paulo, apresentar no SESC, quer dizer, são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, porque já foram várias vezes comigo para a Europa e para a África, né? Mas o que eu quero dizer, isso é um grande momento. A Germana Alconi tem um grande momento, que é essa montagem desse trabalho desse coreógrafo que é consagradíssimo, Henrique Valdovalho, que vai trazer as danças urbanas, o passinho e tudo isso, as danças da periferia, para dentro da Bienal, com um espetáculo com 14 bailarinos, 7 nacionalmente reconhecidos e 7 bailarinos que passaram na audição do curso técnico em dança, que acabou de mostrar um trabalho no Zé de Alencar. Aliás, abro uma aspa enorme para dizer que hoje é o dia da dança, né? Nós estamos festejando, aqui é um momento em que eu disse, vamos falar disso, né? E esses meninos acabaram de sair, é uma carga nova, como diz, né? Os meninos super... com uma vontade enorme, uma garra enorme, sobem em cima do palco, é aquele absurdo, né? E eles vão estar montando esse trabalho com o Rodovário, que vai ser um grande momento da Bienal. Tem a Fia Menar, que é uma ativista feminista, que é uma transexual feminina, que é a maior defensora das mulheres, para você ver como o mundo dá voltas, né? É verdade. E um dos grandes nomes que apresentou na MIT, reconhecidas no mundo inteiro, nós já trouxemos tudo, Elba, de Trisha Brown, os Estados Unidos, Magui Marran, toda a dança francesa, toda a dança da Inglaterra, Suíça, todo mundo já veio para a Bienal, todo mundo já veio para o Ceará. E não existe eu dizer, vamos, Elba, para Fortaleza, todo mundo diz, na hora, quando, como? Quer dizer, tem essa coisa dentro da cabeça deles. Uma paixão, né? Uma paixão, e todos repetem que não existe um público como o nosso público que nós temos no Ceará. Isso é verdade. É verdade. Essa questão de valorizar os nossos artistas e valorizar outros artistas de outros lugares, ela é muito importante também, porque a dança faz essa conexão muito naturalmente. Nós temos essa responsabilidade. Quando se fala, Davi, eu estou sempre atento ao que se faz nas academias, ao que se faz nos projetos sociais, Edisca, Vidança, a Companhia de Paracuru, a Escola de Dança de Paracuru, o curso técnico em dança, o CCBJ, o Centro Cultural Dragão do Mar, o Centro Cultural Bom Jardim, o que se faz no Porto Iracema das Artes. Quer dizer,
essas pessoas todas pensam comigo, constroem comigo, e quer dizer, eu tenho que estar atento ao que se faz nacionalmente hoje. Ah, por que que tem tanto baiano? Por que que tem... Né? Você tem que estar sempre respondendo a essas questões. Tem porque a gente tem que estar com... Como é que você bota a Edisca para dançar ao lado do maior bailarino da Ópera de Paris? Lógico! Como é que vão olhar para os meus bailarinos se eu não colocar um monstro ao lado deles consagrado? É uma forma da gente dar atenção ao que é nosso. A Bienal, há 2 anos atrás, foi aberta com toda a escola de dança de Paracuru no palco do Cine Teatro São Luís. A nossa patrocinadora, a Enel, de presidente da Enel, chegou e disse: uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida foi ver a escola de Paracuru abrir a Bienal de Dança. A ex-governadora Isolda Sela disse a mesma coisa naquele momento. Quer dizer, que ousadia, e que não deixa para perder para ninguém uma apresentação da Edisca. Uma coisa emocionante, eu apresentar a Edisca para 3, 4 mil pessoas no interior, e é aclamada, entendeu? Até as histórias dos grandes bailarinos, se você pesquisar mais profundamente, você vai ver que eles vêm de algum lugar. Eles normalmente têm um percurso aí, não é um percurso fácil, não é um caminho muito tranquilo de se percorrer. De jeito A nenhum. maioria deles tem histórias de vida bem desafiadoras. Por isso que os toca tanto. Quando eu convido para vir, vamos para Paracuru, todos eles perguntam, já os de São Paulo, os do Rio de Janeiro, a gente vai para Paracuru? Quer dizer, tem essa coisa com que o que falam esses interiores. O Cariri é uma emoção enorme estar no Cariri, né? Hoje nós temos, pelo o Camilo Santana, foi criado todo esse mundo cultural, né, no Cariri, que a gente reconhece. Vai ser inaugurado esse teatro que foi feito no Centro Cultural do Cariri. Tu sabe que é uma das coisas mais modernas que existe no mundo, uma das coisas mais lindas. Eu fico louco esperando todo dia, que dia que vai abrir, que dia que vai inaugurar, porque é maravilhoso. E o Cariri tem esse caldeirão cultural que você traz tão bem no DNA da Bienal, né? O Cariri, você tem ali expressões artísticas fortíssimas da arte popular, os reisados, a dança dos irmãos Aniceto, gente. Já abri a Bienal também. Assistir ali é justamente essa junção. Ali você tem a música, você tem a dança, você tem aquela característica forte do sertanejo, né? É algo que é tão bonito e tão enorme que realmente merece um palco. Né? Tem que ter um palco. A gente está indo para Chaillot, que é esse templo da dança, que é um teatro lindo que está ao lado do Musée de l'Homme, em Paris, na Praça do Trocadéro, em que você olha para a Torre Eiffel, uma exposição do Alexandre Veras. Tem uma escadaria que é bárbara em Chaillot, que é um dos monumentos da França que as pessoas mais elogiam. Você vai ficar num café em Chaillot, olhando a Torre Eiffel, dos vitrais de Chaillot, e a ambientação toda desse momento da gente nesse teatro, em que a gente vai ter Dom L, Mateus fazendo rock, Saulo Duarte, essa companhia, esse espetáculo está sendo montado pelo Henrique Rodovalho, e o Alexandre Veras, que é um dos grandes ganhadores dos videodanças, do que se faz em vídeo e cinema para dança. Né? Ele vai ambientar Chaillot, fazendo um paralelo. Essa escadaria toda vai ser todo com imagens de projeções de vaqueiros, de todas as procissões do Cariri. Vai ser ambientada toda essa escadaria com velas, como se fossem as procissões do Cariri. E esse grande salão, quando você vai chegar, você vai ter as mulheres lavando a roupa, batendo as roupas, tudo com sonoridades do Cariri. Uma das coisas mais lindas, um projeto aprovadíssimo pelo Ano da França no Brasil e pelo Teatro de Chaillot, que vai estar recebendo a gente. Quer dizer, um momento bárbaro de se... Ele faz um paralelo entre essa escadaria e a posse do Lula descendo a rampa do Planalto, que é aquele momento histórico, com a Janja com o cachorro, a resistência, aquele artista, quer dizer... acessível, que fala de acessibilidade, quer dizer, esse momento em paralelo com essa descida lá em Chaillot,
essa procissão que vai ser a nossa entrada, a nossa chegada nesse monumento francês que é o Teatro Eu Chaillot. fico felicíssima nessa parêntese que a gente fez aqui para falar do Cariri, porque eu sou caririense. Nossa! Vivi a minha vida toda respirando esse caldeirão cultural que é o Cariri. Ave Maria. O Cariri tem uma diversidade artística absurda, né, de um potencial gigantesco, que atua ali desde a base, nos bairros, nos projetos sociais. A Sociedade de Cultura Artística do Crato, durante anos, fez história, formando aí crianças em canto coral, nos mais diversos instrumentos musicais. O meu respeito a Divane Cabral, me emociono quando lembro e quando sei que fiz um pouco parte dessa história. Então, realmente, o que a gente conversa aqui traz para as pessoas uma visão de que é possível, que a arte faz história, que a arte é história, e é um caminho fundamental para a gente traçar aí um futuro. Né? E eu queria que você encerrasse justamente falando desse futuro, como você enxerga os próximos anos, já com todos esses avanços já conquistados, e deixasse aí o convite para as pessoas, onde as pessoas podem ter acesso à programação, onde as pessoas podem acompanhar, porque a Bienal não acontece só durante o momento dos espetáculos, a Bienal acontece todos os dias. Todos os dias. Elba, um dos momentos mais lindos e a minha maior lembrança, fazendo uma homenagem a você e ao Cariri, foi a abertura da Bienal no Teatro Zé de Alencar, quando eu trouxe os irmãos Aniceto. Quando você fala dos irmãos Aniceto, me toca no meu mais profundo da minha alma. E todo mundo, antes da gente preparar essa abertura, foi uma coisa que foi muito questionada, porque tinha um momento a Débora Coker, nessa época, era o Balé Municipal do Rio de Janeiro, junto com os Anicetos. E eu levo os Anicetos já no hotel, que era aquele hotel lá na beira da beira-mar. Eles, a coisa mais linda do mundo, quando eu chego para pegá-los no hotel, eles já estavam encostados como se eles estivessem nas calçadas do Cariri, né? Encostados na parede do hotel, como que eles já ambientavam o hotel, né? E chegam no Zé de Alencar e eles começam a dançar. Parece que é a primeira vez que o Ceará olha para o Cariri. As pessoas foram ao delírio, eram aplausos e mais aplausos. Eles não paravam de dançar, porque quanto mais aplaudia, mais eles dançavam, os mestres, e foi lindo. E as pessoas, Davi, tem que tirar eles. Eu digo, eles vão ficar até quando eles quiserem, quando eles decidirem sair, eles vão sair. Mas assim, foi lindo. E depois, a partir dali, eles voltaram para vários acontecimentos. Hoje são convidados para vários lugares. Quer dizer, a nossa dança nasce dali, né? Nasceu ali o nosso chachado, o nosso forró, os nossos reisados, as nossas procissões, aquelas velas, momentos daquelas procissões em que você vê aquelas ruas lotadas, aquela emoção, que é uma coisa que é inigualável, eu acho. Não tem como você comparar isso com nada do mundo de uma força bruta. Bruta. Que é impossível que você não saia dali super tocado. É uma emoção. As luzes, quando o Alexandre Veras vai fazer isso em Chaillot, são aquelas luzes daquelas procissões, né? E aquele encanto e aquela fé que é a coisa mais bárbara do mundo, capaz de fazer dança, fazer teatro da forma mais bela do mundo. Então, eu convido vocês a verem o site da Bienal, www. Tem umas fotos também, vamos ver um pouquinho, e aí, enquanto você vai falando, a gente vai mostrando aqui as imagens. Vamos comentar que é o espetáculo Água Viva, uma montagem da Clarice, que está em São Paulo fazendo muito sucesso, Clarice Lima, com a Cláudia Pires e a Rosa Ana, que está na Universidade Federal do Ceará. Cláudia Pires é a coordenadora dos cursos da formação do curso técnico em dança, também lá do Porto Iracema das Artes. Aí é mais uma foto de Água Viva, é um espetáculo que está indo com a gente para a África agora, é para crianças, é lindo, para crianças autistas então não se fala, porque o que você escolhe para criança autista não funciona às vezes, essa coisa estigmatizada, mas essas coisas elas trabalham com uma lona em que eles ficam alucinados, estarem aí dentro com elas, quer dizer, esses ambientes, e é lindo você ver que às vezes crianças que a gente fez um trabalho bem rápido em São Gonçalo com as crianças. No final do trabalho de uma residência de 2 semanas com essas crianças autistas, as mães viraram para mim e disseram, e agora, Davi, como é que a gente vai fazer?
Meu filho levantava às 5 horas da manhã, quando ele vivia trancado dentro de casa, e dizia, hoje tem dança? Né? E o que a gente vai fazer a partir de agora? O que eu vou dizer para eles? Foi uma das questões que mais me tocou. Eu chamei o prefeito, então, de São Gonçalo, e eu disse, responda a essas mães o que a gente pode fazer a partir de agora. Então, foi criado lá um curso permanente em dança, lá dentro de São Gonçalo, é um dos lugares que a gente tem também como referência. É justamente o que a gente falava da abrangência, né? De como a Bienal acontece todos os dias. Exatamente, exatamente. Então, vocês podem visitar o Instagram da Bienal, @Bienal de Danca, que vocês vão estar tendo aí todo momento, vendo milhões de companhias africanas aí, junto com os cearenses que estão indo. Gerson Morena, de Itapipoca, um trabalho sobre os negros, os índios, né, que estão lá naquela zona de Itapipoca. Tem toda uma simbologia. Jorge Garcia é um dos grandes coreógrafos que vai estar dançando nesse espetáculo que vai ser criado agora, um dos coreógrafos do Balé Guaíra, coreógrafo do Balé da cidade de São Paulo. Aqui é a Paracuru Companhia de Dança, um trabalho dele, do Jorge Garcia, falando sobre as dunas de Paracuru, um trabalho lindo que foi agora para São Paulo, que está indo para a África com a gente. Aqui é um emblemático trabalho da Silvia Moura, A Cadeirinha e Eu, uma mulher corajosa, uma senhora hoje, né, quando a gente fala de etarismo. A Silvia tem um lugar cativo dentro da Bienal, né? Então, a Bienal tem essa atenção para esses artistas que a gente não pode deixar de cada edição eles estarem lá. Mas eles vão estar lá? Vão, sempre. Vão para a África? Vão, sempre. Entendeu? Nós precisamos colocar isso na cabeça da gente, que a gente tem que respeitar a idade, as pessoas e abrir esses espaços para que eles sejam permanentes para ela ao longo da vida delas. Davi, olha, foi um bate-papo fantástico. Você me fez viajar até o meu Cariri, fiquei profundamente emocionada e gostaria de parabenizar por toda essa história que você vem tecendo aí junto com outras mãos, com outras mentes e outros corpos, né? Desejo um sucesso profundo e cada vez maior. Estamos aqui sempre disponíveis para recebê-los e divulgar todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Elba. E tomara que você esteja presente na Bienal. Certamente, certamente estarei. Um abraço, querido. Tchau. A gente fica por aqui e até a próxima.